Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Politizando BR. Meu nome é Adenauer e é uma alegria grande ter você aqui no canal e nós sempre compartilhamos de temas relacionados à política ou à cidadania. Hoje faremos um resumo sobre um tema ligado à cidadania, que é o cristão e a política de desarmamento, ou o cristão e o seu relacionamento com as armas, algo nesse sentido. Um tema que normalmente é tratado com bastante preconceito em meios cristãos, mas que precisa ser olhado de uma forma mais técnica, mais isenta, para que a gente chegue a um conhecimento da verdade nesse assunto. Então, peço que você me acompanhe. Se você gostar do conteúdo, você deixa o seu like ou o seu dislike. Se não gostar, compartilhe esse vídeo com sua lista de contatos e vamos então fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação ou pelo menos de reflexão. Um abraço, então vamos começar a apresentação. O cristão e o desarmamento civil. E esse é um tema que é bastante importante da gente ver de forma mais técnica. Então, vou tratar desse assunto com vocês com 3 tópicos maiores. Primeiro, vou fazer um breve histórico, depois o tópico quebrando o axioma e depois a imprestabilidade da política desarmamentista. Esses tópicos não terão a mesma duração, eles são de importâncias diferenciadas, então nós vamos tratá-los de acordo com a sua devida importância. Começando então, um breve histórico. Deixa eu tirar aqui meu rosto, para que vocês possam acompanhar melhor. Breve histórico. Desde a década de 90, o globalismo começou a investir forte no desarmamento civil no Brasil. Começaram a surgir ONGs capitaneadas com muito dinheiro e fundações como George Soros e outras multimilionários internacionais com o objetivo de implantar uma política globalista de desarmamento civil. Como que essa política chegou no Brasil? Essa política chegou no Brasil por meio, primeiro, da Lei 9.437, em 1997. Era o governo Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique globalista convicto e, portanto, um desarmamentista convicto, e a intenção dele era começar a restringir o acesso às armas aqui pelos brasileiros. Então veja bem que até esta data, até 1997, o porte ilegal de armas no Brasil sequer era crime. Era tão somente uma contravenção penal. Tempo do regime militar, que as pessoas costumam chamar de ditadura militar, seja lá como você chame, nesse período, de 64 até essa data aí, até mais ou menos os anos 80, você conseguia comprar uma arma de fogo na Mesbla, que era uma loja de conveniência, como é hoje a Havan, como tem algumas hoje. Então, era uma loja de conveniência, você ia lá, comprava a sua roupa, a sua panela e a sua arma de fogo. Então, veja como era tão assim, o regime não era tão duro como parece, né, como a história mostra. Mas a partir de 1997 foi implementada então essa lei, que foi o controle nacional de armas pelo Sinarme. Aqui passou a tipificar o porte ilegal de arma como sendo crime. Mas o globalismo não estava satisfeito, porque até então os portes de armas eles eram expedidos pelas polícias dos estados, registros de armas eram feitos pela polícia dos estados. Isso não estava satisfazendo. Eles queriam impedir completamente que os brasileiros tivessem acesso às armas. E por isso, na calada, já próximo ao Natal, ano de 2003, e na base daquele esquema que ficou conhecido posteriormente como mensalão, o governo Lula conseguiu aprovar a Lei 10.826, que é chamada Estatuto do Desarmamento. O objetivo era, como eu disse, proibir completamente que os brasileiros tivessem acesso à arma de fogo. E dizia e diz
o artigo 35 dessa malfadada lei. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que esse artigo 6º é o artigo que fala das polícias civis, polícias militares, polícia federal e outros órgãos de segurança e mais juízes, promotores, pessoas que têm porte funcional de arma. Só que o parágrafo 1º desse artigo dizia assim: esse dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Por que colocaram esse dispositivo? Por dois motivos. Um, porque havia um sentimento de que esse era um tema polêmico e os congressistas não quiseram pagar para ver, para eles mesmos proibirem a venda de arma. E segundo, eles tinham absoluta convicção de que a população referendaria a proibição da venda de armas. Por quê? Porque estávamos sendo massacrados com uma propaganda enorme. Os maiores meios de comunicação estavam envolvidos nisso muito antes da aprovação da lei, na verdade. Já era massiva a propaganda a favor do desarmamento, tanto de forma direta quanto de forma indireta, que é a pior. A propaganda subliminar é aquela propaganda que é mais grave, ela é pior, porque ela chega na sua mente sem que você perceba. Então, essa propaganda subliminar, ela estava sendo feita de uma forma muito intensa pela Rede Globo, por meio de novelas, inserindo cenas em novelas, por meio da Cinemateca, por meio de filmes. Então havia uma grande propaganda bancada com muito dinheiro internacional e esses caras eles não tinham a menor dúvida de que a população referendaria isso aí. Olha só isso aqui. Armas de fogo desfazendo mitos. Informativo do movimento Viva Rio. Viva Rio, uma das ONGs que recebeu muito dinheiro para promover essa bestialidade do desarmamento civil. Então, numa matéria deles, de 11/9/2003, uma realidade chocante. A preocupação número 1 dos brasileiros é com a insegurança. Segundo as últimas pesquisas de opinião, dando-se conta de que a proliferação de armas de fogo é um dos fatores de aumento da letalidade nos crimes, 78% da população desejam a proibição do porte de armas por 63,6% se manifestam pela proibição de sua posse. Pesquisa do Instituto Census em 24 estados, junho de 2003. Em 2000, o Instituto Vox Populi já havia apontado a mesma tendência nacional, 78% pela proibição do porte e 60% pela proibição da posse. No Rio, 80,20% dos cariocas querem proibir a venda de armas para civis. Pesquisa de rua da TV Globo em 27 de 2003. Então veja que eles tinham convicção. Aí, os institutos de pesquisa, segundo eles, davam que todo mundo queria proibir a venda de arma. E olha só que interessante aqui no finalzinho, ó, enquetes de internet que circulam por aí não têm o menor valor, pois sua amostragem não é representativa, distorcendo o resultado. E é interessante que desde aquela época, desde 2003, eles já tinham uma postura muito crítica em relação à internet. Então eles já diziam naquela época que as manifestações feitas pela internet não tinham representatividade nenhuma, porque toda pesquisa, toda enquete que eles faziam pela internet eles perdiam. Olha só que interessante. Então veio o tal do referendo. Poucos meses antes do referendo, houve tipo uma campanha eleitoral. Então, eram dois blocos, um bloco a favor e um bloco contra, e os dois com o mesmo tempo. O bloco pela proibição da venda de armas, com muito dinheiro, com uma qualidade de produção altíssima, e o bloco contrário, muito simples, mas procurando mostrar a verdade. E isso foi suficiente para abrir os olhos do eleitor. Então, em 2005 foi feito o referendo e esse foi o resultado.
Comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Não, 63,94%. Praticamente 2/3 dos brasileiros, dos eleitores, disseram um retumbante não, mesmo com toda aquela lavagem cerebral que eles tentaram fazer. E veja, só no Rio de Janeiro, 61,89% disse não. Então veja, voltando aqui, na pesquisa dizia que no Rio de Janeiro 80% queria proibir a venda de armas. Resultado, 62% não queriam proibir a venda de armas. Então, desde aquela época, esses institutos de pesquisa vêm falhando miseravelmente, porque creio que não por falta de técnica, porque a técnica, se aplicada, realmente funciona, mas por uma intenção de ser mais um instrumento de convencimento da opinião pública do que de propriamente mensuração daquilo que eles querem saber, um termômetro da opinião pública. Então, se você quer saber mais sobre a história do desarmamento civil no Brasil, eu recomendo que vocês assistam esse documentário chamado Desarmados. Está disponível tanto no YouTube, para aluguel, e também no Amazon Prime. Então, não deixe de assistir, recomendo fortemente, uma excelente obra. E aqui nós partimos então para o segundo tópico dessa apresentação, que é quebrando o axioma. Quebrar esse axioma. Cristãos foram orientados a pensar em arma como sendo um objeto maligno em si mesmo. Não é assim? Todo cristão aprende, a arma é coisa do mal, a arma é para matar, a arma é um objeto maligno em si próprio. E o que é importante a gente pensar sobre isso, que eu considero bastante importante, bastante relevante, é que não existe, muito importante a gente pensar isso, não existe objeto que seja em si totalmente maligno ou totalmente bom. O que faz um objeto ser bom ou ser ruim é o uso que é dado. Então você tem uma faca em sua casa e ela pode ser usada para coisas boas, para cortar seu alimento, para preparar sua comida. E pode ser usado para ser enfiado na barriga de alguém, como foi enfiada uma faca de cozinha na barriga do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Então a faca ela tem essa dupla finalidade. Um carro pode ser muito bem usado para sua locomoção, para te levar onde você precisa ir, seu momento de lazer, para o seu trabalho, mas também pode ser usado como foi usado por terroristas na Europa, tanto em Londres quanto na França, para sair atropelando e matando dezenas de pessoas por um ato de ódio. Então não é o objeto em si, qualquer objeto está sujeito a ser usado para o bem e para o mal, e não é diferente com as armas de fogo. Isso eu quero que você entenda. Não é diferente com as armas de fogo. Quando do primeiro homicídio, não houve necessidade de armas. Ao menos a Bíblia não menciona qualquer utilização de armas. Mas, de algum modo, está lá registrado em Gênesis 4:8, Caim matou Abel. É o que está lá. Caim matou o seu irmão Abel. Homens matam outros homens. A culpa é sempre, sempre, sempre dos homens, nunca de objetos inanimados. Se um homem utilizar uma pedra para matar um outro homem, a culpa é do homem. Se o homem utilizar uma espada, uma faca para matar o outro homem, a culpa é do homem. Se o homem utilizar suas próprias mãos por meio de esganadura para matar o outro homem, a culpa é do homem. Se o homem utilizar uma arma de fogo para matar o outro homem, a culpa é do homem. Precisamos parar de atribuir a objetos a culpa que são dos homens. Isso tem sido cada vez mais comum. Você quer ver? Preste atenção que não é difícil você achar reportagens do tipo assim: carro invade calçada e mata pessoas que estavam no ponto de ônibus. Não foi o carro que invadiu, foi o motorista que estava dirigindo o carro que jogou o carro, consciente ou inconscientemente, para aquela situação. Objetos inanimados,
não têm vontade própria, eles não agem por si mesmos. Há sempre uma mente inteligente por trás deles. Isso nós não podemos perder de vista. As armas, elas sempre foram utilizadas para a subsistência humana e como forma de compensar a diferença de força entre o homem e os que lhe oferecem perigo. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Gênesis capítulo 27, versículo 3. Ora, então é para a gente se perguntar, por que que nesse versículo há a determinação de que ele pegasse as suas armas e fosse ao campo caçar? Porque eram as armas que tinham naquela época. Se esse mesmo texto fosse escrito alguns milênios depois, ia falar, olha, você pega o seu rifle, você vai caçar, para que você então traga a subsistência para sua casa. Qual é o mal que há residente naquele rifle, naquela arma, naquela espingarda? Nenhum. Ela vai ser usada com um propósito legítimo, obter alimento, obter provisão. Então, queridos, não há um mal em si na arma como objeto, mas pode haver, evidentemente, uma utilização errada, errônea, criminosa dessa arma. Moisés, ao que tudo indica, embora não esteja também explícito na Bíblia, mas pela circunstância dá-se a entender que Moisés utilizou-se de uma arma, de uma espada, para salvar a vida de um hebreu. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Por que eu penso que Moisés usou uma arma para matar esse egípcio? Primeiro, porque ele era um príncipe. Foi criado como um príncipe egípcio e era bastante normal que o príncipe estivesse armado. Segundo, porque ele não atacaria com facilidade um guarda, porque se ele estava guardando escravos, se ele era um capataz de escravos, ele certamente precisava estar armado para impor-se aos escravos. E Moisés chegasse puramente na mão, tomaria pior e certamente não conseguiria matar. Então ele conseguiu salvar a vida daquele hebreu porque ele estava armado. Moisés também salvou mulheres do ataque de homens, mais uma vez, ao que tudo indica, utilizando-se de uma arma. Vamos ao texto, Êxodo capítulo 2, versículos 16 e 17. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Então veja que Moisés, sozinho, enfrentou os pastores. Quantos eram? Não sei, mas era mais de um. Então, se havia um grupo de pastores e Moisés sozinho conseguiu expulsá-los dali e conseguiu salvar aquelas mulheres e dar de beber ao rebanho delas, é porque Moisés estava armado. Preste atenção nisso. Moisés usou uma arma para salvar várias mulheres, 7 mulheres, que eram filhas do sacerdote Midian. Em diversas ocasiões ao longo da história, Deus utilizou-se do povo armado para revelar-se aos homens. E aqui eu vou só fazer menção aos textos. Êxodo capítulo 13, verso 18, Josué capítulo 6, Josué capítulo 11, verso 19, muitos outros textos. Essa é uma realidade bastante frequente. Livros de reis, livros de crônicas. Então, sempre que Deus revelou-se aos homens dessa forma, ele estava assim utilizando, Deus fazendo uso por meio dos homens das armas que havia naquele tempo. Então veja que quando Deus prometeu dar aos homens a terra que manaria leite e mel, dar ao seu povo a terra que manaria leite e mel, esse povo foi à conquista, esse povo foi à guerra. Então,
eles atravessaram o Jordão, tiveram lá o primeiro embate na cidade de Jericó, usando armas, depois foram para Ai, perderam por causa do pecado, depois foram conquistando as cidades todas lá da Terra Prometida, sempre utilizando-se de armas. Então, em última análise, era Deus autorizando ou determinando que o povo utilizasse armas para tomar posse daquilo que ele, Deus, já havia dado. Então, acontecia exatamente dessa forma, sem esse falso pudor e esse falso medo de que as armas não seriam necessárias, porque talvez descesse um anjo e fosse livrando a terra para eles. Não, eram eles, homens, que tinham que agir dessa forma. Na lei mosaica já era prevista a legítima defesa. Está lá Êxodo, capítulo 22, verso 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Queridos, a legítima defesa é algo bíblica e não podia ser de outra forma, porque se a legítima defesa não existisse, nós estaríamos afirmando, e quem desconsidera a importância da legítima defesa afirma isso, é que a vida de outra pessoa, no caso a vida do ladrão, do bandido, do roubador, do homicida, do estuprador, a vida dessa pessoa, ela é mais importante do que a sua vida, do que a vida de sua esposa, do que a vida de seus filhos, do que a vida dos seus familiares, do que a vida das outras pessoas. Então, isso não encontra base bíblica, nós não temos como afirmar. Nós podemos afirmar que elas têm igual importância, mas não podemos afirmar que elas são mais importantes. Veja só que diferença. E se elas não são mais importantes, é legítimo que eu defenda a minha vida e é legítimo que eu defenda a vida dos meus familiares. E é interessante que essa interpretação receosa quanto à legítima defesa, essa interpretação com o pé atrás quanto à possibilidade de legítima defesa, ela surgiu no meio dos evangélicos, porque na doutrina católica é muito claro a possibilidade, na verdade colocam como um dever da legítima defesa. Então nós precisamos estar mais atentos a isso, abrir os nossos olhos com relação a isso. Então Deus também usou povos armados para corrigir Israel. Então veja que Deus permitiu que o povo de Israel e determinou que o povo de Israel, armado, tomasse posse da terra prometida. Mas quando o povo de Israel afastava-se do centro da vontade de Deus, Deus corrigia Israel. E muitas vezes Deus fez esse tipo de correção utilizando-se de povos armados. Então vamos lá, Jeremias capítulo 21, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia, contra os caldeus, que vocês têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Veja aqui mais uma vez, Deus utilizando armas humanas, armas de guerra, como instrumento dele, agora instrumento de punição, instrumento de correção, instrumento de juízo para com Israel. A existência de fábricas de armamento como forma de assegurar a paz, e a autodefesa e a paz, foi determinação de Samuel. Olha só que coisa interessante. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, petrechos e seus carros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 12. Querido, há possibilidade concreta de armas serem utilizadas para o fim de garantir a paz. Nós já vimos isso em muitos momentos da história, onde os dois povos estavam em igualdade de condições bélicas, de potencial bélico,
havia mais chance de que houvesse paz entre eles, havia mais chance de que houvesse respeito entre eles. Quando duas pessoas estão na mesma condição de igualdade de força, seja de força física, seja de capacidade de luta, capacidade de combate, seja até, inclusive, por meio de armas, é mais provável que essas duas pessoas encontrem um meio de estar, de conviver em paz. Vou seguir aqui. Davi usou uma arma, uma funda ou uma tiradeira nos dias de hoje para superar a maior força física do inimigo, o gigante Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra que se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto terra. Evidentemente que se Davi não fizesse uso de instrumento nenhum, ele não teria como, por sua força física, derrotar o gigante Golias. Mas, em nome de Deus, Davi usou uma arma e conseguiu livrar Israel, porque uma batalha contra os filisteus seria absolutamente sangrenta. E ali, por meio daquele pacto que foi feito, apenas um homem hebreu, apenas um homem filisteu. Só que o filisteu mandou o gigante. E aí Davi, o nanico Davi, franzino, então nem era soldado, era pastor, apacentava ovelhas, apacentava o rebanho. Ele foi usado por Deus para colocar uma pedra, uma funda na testa do Golias e derrotá-lo e garantir livramento. Certa feita, Jesus determinou que seus discípulos obtivessem armas, espadas. Está lá em Lucas, capítulo 22, verso 36. E lhes disse: mas agora, vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. E aqui alguns intérpretes, é bom que se diga, fazem alusão de que esse texto seria apenas para que se cumprisse a escritura, no sentido de que Jesus teria sido contado entre os ladrões. Desculpa, mas eu não penso assim, eu acho que isso foi também, mas não só isso. Primeiro porque eles não precisaram, conforme o desenrolado texto mostra, vender nada para comprar espada, porque eles já carregavam consigo duas espadas. Então, era uma determinação que ia além daquele momento. Jesus já tinha conhecimento de que havia entre eles, entre os discípulos, duas espadas, então isso bastava e não precisava mais comprar nenhuma. A segurança deles já estava garantida. E segundo, porque Jesus não se prestaria ao papel de fazer um teatro, de dar uma ordem apenas para que se cumprisse uma escritura de forma artificial. Não, Jesus já era contado entre os bandidos, entre os ladrões, pelos poderosos da época, simplesmente porque ele não se rendia à estrutura de poder existente. Ele era visto como alguém que estava contra o próprio rei dos judeus, contra a hierarquia eclesiástica judaica e também era acusado de ser contra o poder político-militar que existia na época, que era do Império Romano. Então ele já era contado dessa forma, não precisaria que mandasse comprar armas, até porque, como eu já disse, já havia duas espadas no meio deles. Outro episódio interessante. Quando houve a traição de Jesus e que os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro sacou a sua arma, a sua espada, e cortou a orelha do soldado, do Malco. Evidentemente que Pedro não queria cortar a orelha, Pedro queria cortar o pescoço de Malco. Ele errou, cortou a orelha. Então ele cortou a orelha, Jesus determinou que ele guardasse a espada, Jesus curou Malco. Mas aqui, veja bem que não há uma repreensão pela utilização da espada como defesa. Jesus, porém, ordenou a Pedro:
guarde a espada. Jesus não mandou Pedro jogar a espada fora. Jesus não mandou Pedro se desfazer da espada. Jesus disse, guarde a espada. E ele justifica o motivo porque naquele momento não era necessário que ele fosse defendido. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Então, o motivo único pelo qual Jesus não seria defendido naquela hora, naquele momento, era porque haveria de se cumprir o plano de salvação que tinha sido elaborado, e era necessário que Jesus fosse preso, humilhado, morresse na cruz para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado, para pagar os pecados de todos os homens. Era necessário, mas não que a atitude de Pedro como legítima defesa estivesse errada, não estava. Apenas, por um acaso, Jesus precisava cumprir o plano de salvação. A Bíblia ainda diz que a prática do mal pode ser combatida com o uso da força, visando possibilitar a paz social. Esse é mais um texto que é bastante interessante e deve fazer observar com bastante cuidado. Veja aqui, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Veja bem, e aqui alguém vai dizer, pastor, mas esse texto está autorizando o uso de armas pela autoridade, pelo Estado. Será? É só por isso? Só por eles? Aqui fala em Estado, aqui fala em autoridade constituída. Normalmente, sim, autoridades do Estado. Mas veja bem que mesmo que seja nesse ponto, o que eu quero focar com você é que se a autoridade, se o Estado está autorizado a usar arma, significa que a arma como objeto não é um mal em si mesmo. E é essa a minha tese. É isso que eu estou querendo convencer você, que eu estou querendo demonstrar a você. Não há mal intrínseco na arma. Porque se a autoridade pode usar para o bem, é porque ele, objeto, arma, pode ser usado para o bem. Concorda? Então é isso que você precisa entender agora. A arma, ela pode ser usada para o bem. Ela pode ser usada para salvar vidas. Ela pode ser usada para possibilitar a paz social. Isso é muito importante. Por via de regra, as pessoas que demonizam as armas como se o próprio mal residisse no objeto e não no seu uso indevido, são favoráveis à sua utilização pelo Estado. Ninguém entende, ninguém compreenderia Estado sem força armada, seja forças armadas para nos defender de ataques estrangeiros, seja as forças armadas internas, as polícias, para nos defender de pessoas que não consigam conviver em sociedade. Então, você ao admitir que a arma pode ser boa nesse sentido e que ela é um mal em si mesmo, há uma contradição lógica, uma contradição de argumentos. Aqui para a tela inteira. Jesus Cristo, quando necessário foi, ele usou de uma arma, um chicote, para expulsar os vendilhões que profanavam o templo. João capítulo 2, versículos 15 e 16. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, papapá. Aí alguns vão dizer, mas foi Jesus. Foi Jesus. Mas Jesus é o nosso exemplo. Ele pôde, em um determinado momento, valer-se de uma arma. Qual arma? Um chicote, para expulsar ou para proibir uma prática que era ilegal. Nós também podemos. Tenho menor dúvida disso. Mas Jesus, por que ele usou aquela arma? Evidentemente, porque se ele chegasse lá e só mandasse que os cambistas saíssem, os cambistas iam dar uma surra nele, não iam obedecer, a menos que ele invocasse os seus poderes divinos, seus poderes sobrenaturais, sobre-humanos. Mas como ele optou por limitar-se a si próprio, ao encarnar-se, ele esvaziou-se, então ele
achou por bem agir como humano. Então fez uma arma e com essa arma ele impôs o que era correto. Então tirou aqueles profanadores do templo. O cristão possui o direito, e no meu entender, muito mais do que o direito, o cristão possui o dever de proteger a sua família, a sua vida, a vida dos seus familiares, de proteger as pessoas que estão próximas, que estão correndo algum perigo, porquanto aquele que sabe que deve fazer o bem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Tiago 4,17. Você sabe fazer o bem, se você tem condições de fazer o bem, se você tem condições de salvar a vida de uma pessoa, se você tem condições de evitar que uma mulher, seja sua esposa, seja sua filha, seja qualquer outra, seja estuprada e você não faz, você está pecando. E isso é tão sério que você não está só pecando, você está cometendo crime também. Então veja que nós temos obrigação de proteger uns aos outros contra a atitude dos maus. E qual o meio que nós temos de fazer isso? Através das armas. Armas podem ser, sim, um instrumento de paz, um instrumento de salvação de vidas, um instrumento que abençoa pessoas. E quando alegam, então, que o cristão deve ser guardado por Deus? Quando se alega que o cristão deve ser guardado por Deus? Isso é verdade, né? O cristão, ele é guardado por Deus. Mas isso não afasta a realidade de que Deus usa pessoas para realizar os seus intentos. Como nos instrui aqui o salmista, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas vamos observar esse texto a contrário senso. Então quer dizer também que se o Senhor guardar a cidade, a sentinela não vigia em vão. Quando o Senhor está à frente, o trabalho do sentinela não é em vão. O trabalho daquele que guarda, daquele que vigia, daquele que está disposto a ser usado por Deus, não é em vão. Vamos fazer um paralelo, então, com a questão do sustento, da alimentação? Olha só, o mesmíssimo raciocínio envolve a questão do sustento por Deus. Nós cremos que Deus supre todas as nossas necessidades. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 19. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Diz ainda a Bíblia que Ele, o Senhor, Ele é o meu pastor. E por causa disso, nada haverá de me faltar. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é preciso que esse sustento venha em via de regra através do meu trabalho, do meu esforço. Está lá também Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Mas o Senhor deixou de sustentar? Evidentemente não. O Senhor continua sustentando, o Senhor continua provendo, mas como ele faz isso? Através de dar condições de trabalho. É assim que o Senhor, em regra, nos provê. É assim que o Senhor, em regra, nos sustenta. Então, o Senhor nos protege? Sim, evidentemente, o Senhor nos guarda. Mas isso não afasta de nós a possibilidade de fazer a parte humana, fazer aquilo que está ao nosso alcance, inclusive também com utilização de uma arma, seja ela de fogo, seja ela qualquer outra, porque nós precisamos também trabalhar pela nossa guarda como nós trabalhamos pelo nosso alimento. Não quer dizer que Deus deixou de nos guardar ou de nos suprir. Apenas Ele faz isso por meio de nós mesmos também, nos usando como instrumentos de sua bênção. Essa questão do desarmamento e do acesso às armas, ela deve ser discutida seriamente. Então, o primeiro passo para isso é deixar de lado esse falso axioma de que o desarmamento é bíblico, o desarmamento é da paz e a posse de armas é antibíblica porque a posse de armas é do mal. Então, nós já vimos, meu objetivo nesse capítulo foi demonstrar a você que não há mal nenhum em
intrínseco em um objeto, nem que esse objeto seja a arma de fogo. Ele é um objeto como qualquer outro, pode ser usado para o bem ou para o mal, e a sua utilização muitas vezes vai ter a aprovação de Deus quando é para salvar vidas, quando é para salvar pessoas, quando é para guardar pessoas do ataque de outras pessoas mal intencionadas. Então, deixando de lado esse falso axioma de que o desarmamento é bíblico. Não é. Agora vamos partir para o terceiro e último capítulo desse estudo. Imprestabilidade da política desarmamentista. Então, tirando de lado aquela ideia de que o desarmamento é bíblico, é antibíblico, é bíblico, não interessa, porque o que importa é a gente saber agora, nessa fase, qual é a praticidade, quais são as vantagens da política desarmamentista. Há alguma? Vamos ver. Quero começar aqui com esse primeiro ponto, a arma de fogo como realidade posta. A arma de fogo, ela é uma realidade posta. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que a ideia que a proibição da venda de armas no comércio pudesse contribuir para a não utilização de armas para fins criminosos, ela é absolutamente falsa. A humanidade jamais retornará a uma realidade sem arma de fogo. Jamais. Por que a gente pode afirmar isso? Por vários motivos. Vamos ver agora aqui. Primeiro, o Estado, nenhum Estado do mundo, tem controle absoluto sobre o que acontece em seu território. Nenhum Estado do mundo tem controle absoluto sobre o que acontece em seu território. Veja aqui. Fronteira Estados Unidos e México, 3.000 quilômetros. Não sei se consegue enxergar o mouse, mas eu estou passando aqui o mouse sobre esse trecho. Esse trecho aqui tem 3.000 quilômetros. É uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. Há um aparato de segurança gigantesco para evitar a entrada de pessoas e de contrabando de drogas nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele é ineficiente. Mesmo assim, todos os dias conseguem entrar pessoas ilegais, conseguem entrar drogas e conseguem entrar contrabando nos Estados Unidos. Fronteira do Brasil, fronteira seca, é 16.000 quilômetros. Olha aqui, vou recortar isso aqui. Põe o mouse. 16.000 quilômetros de fronteira seca. A maior parte dessa fronteira seca, ou grande parte dessa fronteira seca, em região de mata, região amazônica, região aqui também do Mato Grosso, de Pantanal. Então, uma região que é muito difícil fiscalização. Fora essa enorme fronteira seca, nós temos 7.300 quilômetros de litoral, ou até 9.200 quilômetros de litoral, se forem contadas as reentrâncias do litoral. Será que a gente conseguiria fiscalizar isso tudo algum dia? Será que mesmo em 100, 200, em 500 anos a gente vai conseguir um jeito de fiscalizar cada quilômetro quadrado dessa fronteira? Evidentemente que não. Vamos ao contrabando. Contrabando, aqui, olha só, isso aqui é um navio cargueiro. Cada navio tem aproximadamente 4.000 contêineres desses aqui. Você já deve ter visto que cada container desse equivale a uma sala grande. Tem casas sendo construídas com esses containers, dando utilização de construção de casas, lojas. Então você vê que 4.000 containers. Como é que vai fiscalizar tudo isso aqui no pente fino para saber se não tem armas escondidas nisso aí? Então, evidentemente que sempre haverá contrabando. Olha só isso aqui, uma notícia de 2017, junho de 2017. Polícia Civil apreende 60 fuzis de guerra
no Aeroporto Internacional do Rio. 60 fuzis chegando de avião. E os aeroportos são onde tem as mais intensas medidas de segurança por causa do risco da aviação. Mesmo na aviação não se consegue impedir totalmente os fuzis. Depois descobriu-se que pelo esquema de transporte que havia sido feito que gerou esta apreensão, outros já haviam sido bem-sucedidos. Então, é impossível você frear o contrabando de forma a evitar totalmente o ingresso de armas, não só no Brasil, mas em qualquer país. Segundo ponto pelo qual a arma de fogo ela é uma realidade posta. É porque se trata de uma tecnologia já antiga, uma tecnologia que é de domínio público. Não precisa ser um grande expert ou ter grandes maquinários para que elas possam ser confeccionadas, para que as armas possam ser confeccionadas. Vou dar alguns exemplos aqui a vocês. Olha só. Pesquisa simples no YouTube. Aqui, primeiro, um vídeo ensinando a fazer uma espingarda caseira, calibre 20. Depois um vídeo mostrando armas feitas em casas, pistolas e até um fuzilzinho. Olha só. Depois um outro vídeo ensinando a fazer uma pistola calibre 22. Muito fácil, em casa. Vídeo ensinando o mecanismo de funcionamento de pistola. Vídeo ensinando como é que faz uma 9mm em casa. E olha só, notícias. Policiais da Garra descobrem fábrica ilegal de armas em Itaquaquecetuba, o nomezinho. Mas no local foram encontrados 2 toldos mecânicos, um fuzil ainda inacabado, 3 carregadores para armas, um revólver calibre 38. Mas olha só, observe a arma que estava sendo fabricada. Olha, que arma de boa qualidade, aparentemente de boa qualidade, um fuzil. Não é uma arma simples, mas feita num simples torneiro mecânico. Então veja que a possibilidade de fabricação de armas é feita hoje em fundo de quintal, não precisa grandes coisas. Ó, armas e explosivos são apreendidos em fábrica clandestina no Rio. Onde que era essa fábrica clandestina? Olha só isso aqui, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Tribuna do Norte, polícia fecha fábrica de armas caseiras e prende homem. E o local passa e fica. Então veja que é uma pequena cidade, está no agreste do Rio Grande do Norte. Olha aqui a quantidade de armas que ele estava fabricando, quantidade de armas de cano longo. Qual é a dificuldade de se fazer isso? Polícia fecha fábrica de armas artesanais em Feira de Santana. Olha aqui mais uma outra quantidade. Aqui as coronas, coronha, tudo sendo vendido. Olha, os canos estão mostrando aqui como é que é possível. Polícia descobre fábrica de armas clandestinas de metralhadoras na Grande São Paulo. É notícia de 2017. Então, por mais que não consigam comprar, vão conseguir ou transportar ilegalmente para o Brasil, ou contrabandear, ou fabricar as suas próprias armas. Quem está disposto a cometer crimes vai dar o seu jeito. Então, você tentar imaginar um país totalmente livre das armas é uma utopia. E é uma utopia que custa caro, pois ela cobra o preço em vidas, já que só os maus, aqueles que já estão predispostos a desobedecer às leis, às normas postas pelo Estado, é que eles darão sempre um jeito de ter as suas armas, que eles já estão predispostos a cumprir leis, eles já querem praticar crimes, eles já querem matar, já querem roubar. Então, se há uma lei que proíba eles de ter arma, não vai fazer a menor diferença para eles. As leis que proíbem o acesso às armas, elas só afetam aquelas pessoas que estão predispostas exatamente a cumprir as leis, a respeitar as normas. São as pessoas inofensivas.
são as pessoas que não causariam nenhum problema se tivessem acesso às armas. Gosto muito de uma frase que foi dita pelo um ator norte-americano, Clinton Eastwood Jr. Ele diz assim: eu tenho uma política de controle muito rigorosa de armas. Se há uma arma por perto, eu quero estar no controle dela. Esse deve ser o pensamento do cidadão de bem. Se há alguma arma, ele é que tem que estar no controle. A arma não pode estar no controle de bandidos ou unicamente no controle de bandidos. E isso é exatamente o que a política de desarmamento civil faz. Ela estabelece que todas as armas estarão no controle de bandidos, ou do Estado, ou de bandidos ou do Estado. E essa é uma premissa absolutamente falha que a gente não pode admitir. Outro ponto, então, arma de fogo como fator de igualdade. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 48, estabelece no seu artigo 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais. Frise esses dois termos, livres e iguais, em dignidade de direitos, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, como nascem os homens? Livres e iguais. E a Constituição de 88 do Brasil, também no artigo 5º, ela começa que todos são iguais. Então, a igualdade e a liberdade. Mas é fato, coisa é a igualdade em termos de direitos ou possibilidades legais e formais, e essa igualdade ela é realmente imprescindível. Mas outra coisa bem diferente é a igualdade de fato. De fato. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que você vai dizer que um senhor de 70 anos de idade, já fraquinho, ele é igual a um garotão de 20 anos que frequenta a academia, que pratica jiu-jitsu? Não tem igualdade física entre eles, nenhuma igualdade física. E é nesse contexto que surge o bem-sucedido slogan da fábrica de armas Colt, dada por Samuel Colt. Em 1836 inventou a arma com repetição, o revólver. Aquele slogan da fábrica dizia assim: Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, mas Samuel Colt tornou iguais. Sim, porque usando-se de uma arma de repetição, de um revólver, aquele senhor que eu falei, com seus 70 e tantos anos, já fraquinho, ele não será subjugado. Nenhum garotão praticante de jiu-jitsu que queira fazer covardia com ele. Ele tem meios, sim, de se impor e de colocar-se em pé de igualdade com aquele que é mais jovem, com aquele que é mais forte, aquele que tem conhecimento em artes marciais. Então, a arma de fogo ela é um fator de igualdade. A arma de fogo ela é também um fator de dissuasão. Então, ao contrário do discurso alarmista das ONGs globalistas, a possibilidade de acesso às armas não transforma um país em um grande bang-bang, um grande tiroteio. Isso porque na maioria das vezes, na grande maioria, quase totalidade das vezes que a arma é usada, ela é usada pelo seu poder dissuasivo. E essa realidade quebra todas as estatísticas apresentadas sobre reação. Sabe por quê? Porque costumam tirar da orelha, ia falar de outro lugar, costumam tirar da orelha a estatísticas assim, quem reage tem tantos por cento de chance de morrer. Quem reage a um roubo, quem reage a alguma violência, tem tantos por cento de chance de morrer. É o mesmo discurso que, certa vez, uma ex-prefeita de São Paulo afirmou que se o estupro é inevitável, a mulher deveria relaxar e gozar. Ridículo, baixo. Então, como que são feitas essas estatísticas? Eles pegam assim, das reações que nós tomamos conhecimento, tantos por cento acabaram
aquele que reage ferido ou até morto. Mas quais são as estatísticas, quais são esses números a que essas pessoas têm conhecimento? Aqueles que deram errado. Aqueles que por algum motivo ou deram errado na morte daquele que está reagindo ou até na morte daquele que perpetrou a ação. Então, só quando chega nesses casos é que se registra, e só esses registros é que viram estatística. Mas na grande maioria das vezes, a utilização de armas ela é um fator de mera dissuasão. A arma ela é exibida e pronto. Cessa a situação ficou resolvida ali apenas pelo conhecimento de que a parte está portando a arma. Então a violência ela cessa. E geralmente esse tipo de situação não é levado a registro em delegacia de polícia. E aí acaba não entrando para aquelas famosas estatísticas que são então todas contaminadas por essa falta de dados. Também por esse motivo, que antes de 97, a gente viu lá no começo, que em 97 foi quando começou a haver uma restrição maior à posse e porte de armas no Brasil. Na década de 80, era sabido que o número de furtos a residências eles superavam muito o número de roubos. Qual é a diferença do furto para o roubo, para você que não é familiarizado? O roubo é quando há violência ou grave ameaça contra a pessoa. E o furto é quando a subtração de algum bem ele é feito de forma clandestina. Então, vou dar um exemplo. Se alguém bate a sua carteira, você está no ônibus, alguém bate a sua carteira, se você não percebeu, isso é um furto. Quando alguém aponta uma arma para você e fala, passa a sua carteira, isso é um roubo. Okay? Então, na década de 80, começo da década de 90, o número de furtos em residências superavam bastante o número de roubos em residências. E por que havia isso? Porque havia sempre o temor por parte do bandido de que se um morador estivesse em casa, ele poderia sofrer uma reação. Era muito comum que as pessoas tivessem armas em casa. Mas esse temor ele foi afastado completamente com a edição do Estatuto do Desarmamento. Os bandidos ficaram serelepes, livres, leves e soltos, sabendo que agora eles tinham quase certeza absoluta de que aquela pessoa estava desarmada. E a menos que a pessoa fosse policial, dificilmente ela teria uma arma em casa. Ela estava livre para entrar a qualquer hora, não precisava mais esperar ninguém sair de casa, ela podia entrar a qualquer hora. Ela poderia aproveitar que estava lá para, além de roubar, quem sabe estuprar uma menina, uma moça, uma mulher. Então, os bandidos ficaram mais assanhados, porque agora não tinha mais a arma como fator de dissuasão. Seres humanos temem apenas duas maneiras de lidar uns com os outros: por meio da razão e por meio da força. Se você quer que eu faça algo por você, há duas opções. Ou você me convence por meio de um argumento racional, ou você recorre à ameaça de violência. Toda e qualquer interação humana necessariamente recai em uma dessas duas categorias, sem exceção, razão ou força, e só. Numa sociedade genuinamente moral e civilizada, as pessoas interagem exclusivamente por meio da persuasão. A força não é um método válido de interação social. Sendo assim, por mais paradoxal que isso possa parecer para alguns, a única ferramenta que pode remover a força dessa lista de opções é uma arma de fogo pessoal. E o motivo é simples. Quando estou portando uma arma de fogo, você não pode lidar comigo por meio da força. Você terá de utilizar apenas a sua razão e a sua inteligência para tentar me persuadir. Portando uma arma de fogo, eu tenho uma maneira de neutralizar a sua ameaça ou o seu uso da força. Texto brilhante de Marco Klus, está disponível no site mises.org.br. Então é exatamente isso. Quando alguém tem à sua disposição uma arma de fogo, só o fator dissuasivo dessa arma afasta qualquer possível violência
contra ele. Então, esse fator dissuasivo da arma não pode ser deixado para lá, não pode ser desconsiderado. Perigos da política desarmamentista. Então, aqui eu vou elencar alguns perigos dessa nefasta política desarmamentista. Primeiro, possui viés autoritário. Sim, o desarmamentista possui viés autoritário. A começar porque ele já começa violando uma liberdade individual, pessoal, que é a da pessoa ter uma arma para sua autodefesa. Então, isso é você fazer o Estado excluir na esfera do cidadão, na esfera privada. Só isso aí já é viés autoritário. Mas não é só isso. Veja aqui. Emenda, a famosa segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Por que a gente cita? Porque foi a primeira positivação desse direito natural de possuir a arma de fogo. Ele foi positivado nessa segunda emenda da Constituição americana. E diz assim: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. E a primeira emenda: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringir a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. O que eu estou querendo dizer com isso é que a segunda emenda, aquela que garante o direito de utilização de arma de fogo, ela existe para proteger a primeira emenda. A segunda emenda, que garante ao cidadão o direito de possuir a arma de fogo, ela visa para garantir a efetividade da primeira emenda. E a primeira emenda, queridos, ela diz respeito às liberdades individuais, liberdade de locomoção, liberdade de crença, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então, ela visa, quando você associa a arma de fogo à questão de criminalidade somente, isso é um erro, porque a possibilidade da posse de arma, do porte de arma pelo cidadão, tem esse efeito quase colateral dele também poder se defender de um ataque criminoso, mas o efeito primordial, essencial, tem a ver com a defesa de suas próprias liberdades individuais, até mesmo para evitar que algum tirano queira tirar dele essas liberdades individuais. Veja que coisa bonita, o sistema é muito bonito como foi pensado. E qual é a prática disso? Olha só. Grandes desarmamentistas: Adolf Hitler, Fidel Castro, Stalin, Gaddafi, Idi Amin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Kim Jong-il. O que tem em comum entre eles? Todos eles desarmaram a população previamente a impor regimes totalitários. Alguém vai argumentar: mas Hitler não desarmou os cidadãos. Ao contrário, ele armou os cidadãos. Hitler armou os nazistas, os do partido, mas ele desarmou os judeus. E por que ele desarmou os judeus? Porque eram os judeus que ele queria matar, ele não queria matar os nazistas. Ele desarmou aqueles que ele queria subjugar. Todos eles fizeram isso. Todos esses casos, os que eram membros do partido, os que eram membros do governo, estavam armados. Para que estavam armados? Para subjugar aqueles que eles desarmaram. Quem? Os cidadãos. Pessoas que eles queriam oprimir. Então, o desarmamento é uma ferramenta ímpar do arbítrio. O desarmamento é uma ferramenta do abuso por parte do Estado. Não podemos aceitar isso, em hipótese alguma. E o povo já deu o recado lá no plebiscito. É incrível que não tenha sido ouvido em qualquer país minimamente civilizado. Quando o povo dá uma ordem, ainda mais uma ordem expressa por meio de plebiscito, e o povo disse, quando ele disse que ele não queria a proibição da venda de armas, ele disse entre linhas que ele não queria o desarmamento, ele não queria a política desarmamentista.
e ainda assim os supostos representantes do povo insistem em manter essa aberração. Então vimos que perigos da política desarmamentista, já vimos que ela possui um viés autoritário, e agora vamos aqui para o item B. Ela é ineficaz na redução da criminalidade. Esse é o maior argumento que os desarmamentistas usam. Mas é uma política que visa melhorar a situação do povo, porque visa reduzir a criminalidade. Só que isso é uma falácia, isso é uma mentira. Em nenhum momento reduziu, muito pelo contrário. Depois do estabelecimento do Estatuto de Desarmamento, a quantidade de homicídios não parou de subir, e muito mais do que o crescimento vegetativo da população. Viu absurdamente. Há tanta falsidade, há tanta mentira na divulgação da campanha desarmamentista, eles comparam com números fictícios. Olha só que coisa absurda. Eles falam assim: mas se não houvesse o Estatuto de Desarmamento, os números de homicídios seriam de tantos, portanto, o desarmamento salvou tantas vidas. Isso é mentira. É tão falaciosa que se esse gráfico, se eles pegarem esse gráfico e colocarem no tempo, numa linha progressiva, sem limite, ia chegar a um ponto que mais de 100% da população ia ter morrido por arma de fogo, o que é absurdo, o que é ridículo. É uma coisa absolutamente falha, mas que eles não têm vergonha na cara e falam com boca cheia, comparando números reais, atuais, com números fictícios, supostos, que eles imaginam que seriam se não tivesse sido implementada a política desarmamentista. Mas quando você pega números reais de homicídios e de roubos e de estupros cometidos antes do Estatuto do Desarmamento e depois do Estatuto do Desarmamento, você vai ver que todos eles dispararam depois do Estatuto de Desarmamento e, ao contrário, começaram a reduzir agora com essa pequena reabertura por meio dos decretos do atual governo. Então, houve uma redução. E mais que isso, quando nós comparamos os estados mais armados da federação com aqueles menos armados, você observa nitidamente que os mais armados têm um índice de criminalidade menor do que aqueles que são menos armados. Aqueles que têm mais armas per capita são aqueles que oferecem um menor índice de criminalidade. Aqueles que têm menos armas per capita são aqueles que têm maior índice de criminalidade. Então, é absolutamente ineficaz na redução da criminalidade. Outro ponto, pressupõe uma inexistente onipresença do Estado. A gente já sabe que os globalistas, que os socialistas, de um modo geral, eles querem acreditar no Estado-Deus, num Deus-Estado. Querem acreditar que o Estado ele é onipresente, que o Estado pode todas as coisas, que o Estado pode te suprir financeiramente, que o Estado pode prestar a sua segurança sempre. Isso, evidentemente, é uma falácia, evidentemente é uma mentira. Nenhum Estado do mundo, eu não me refiro ao Estado brasileiro, nenhum Estado do mundo consegue isso. Não tem Estado em que, se você tiver em uma situação emergencial, se alguém invadir a sua casa, que você entre em contato com esse Estado telepaticamente e em questão de 2, 10 segundos esteja ali um agente da lei para te salvar. Isso não existe, isso é uma falácia. Então o Estado não vai estar o tempo todo com você. E aqui no Brasil, principalmente, dadas as nossas dificuldades, as nossas carências, se você conseguir chamar a polícia em uma situação de emergência, nem sempre você vai conseguir, mas se você conseguir chamar, sabe-se lá quanto tempo vai demorar até uma viatura chegar até o local, e até lá já aconteceu a desgraça que tinha que acontecer. Então não acredite num Estado onipresente. O primeiro combate vai ter que ser dado pelo cidadão. Mas o cidadão nem sempre pode se defender. Tá certo, ele não pode se defender, mas se ele tiver um vizinho tem uma arma e talvez possa ajudá-lo. Você está num trânsito, pensa bem, você está no trânsito. Hoje é terrível a sensação quando você está parado no sinal, naquela fila dupla de carros de tudo quanto é lado, todo mundo parado, e você vê uma moto com 2 pessoas se aproximando, cortando entre os carros, dá uma sensação de você ser roubado. Por quê? Porque o ladrão sabe que todo mundo ali, em regra, está desarmado. Mas se houvesse uma possibilidade de
40% daquelas pessoas ali estarem armadas, eu duvido que teria assalto em sinal de trânsito, eu duvido, porque o ladrão sabe que ainda que ele esteja rendendo um carro e que aquele motorista armado não pudesse reagir, mas o do lado estaria armado e lhe daria um tiro. Então, nós não podemos contar com a presença do Estado em todos os locais. Ok? Letra D. Ela é embasada, quem é embasada? A política desarmamentista é embasada em mitos e pseudo-pesquisas. Já falei sobre isso um pouco no item anterior. Forjam as pesquisas, inventam números, fazem gráficos e, se levados a rigor, se você continuar a projeção que eles fazem, eles trabalham com projeção. Se você continuar a projeção deles por mais alguns anos, chega-se a número absurdo, maior do que o da população do país, de supostas vítimas do desarmamento. Então, chega a ser ridículo que eles não tenham vergonha de apresentar números quanto a isso. Mas, como são apoiados pela mídia globalista, pela extrema imprensa, as pessoas engolem aquilo achando a coisa mais natural do mundo. Mas quando se compara números efetivos, reais, crimes cometidos no passado, períodos com ou sem desarmamento, ou quando se compara duas regiões no mesmo período, a quantidade de crimes com ou sem desarmamento, ou local com mais ou menos armas, tanto dentro do Brasil quanto fora do país, fica claro que não há nenhuma relação entre redução do número de armas e redução da criminalidade. Próximo item. Política desarmamentista gera o risco de incentivo à atividade criminosa. Já falamos sobre isso lá quando falamos do efeito, a retirada do efeito persuasivo da arma. O criminoso ele tem certeza, está todo mundo desarmado, ele se sente incentivado a praticar mais crimes. Eu dei o exemplo aqui agora do ladrão que pratica roubos em sinais de trânsito. Ele tivesse a expectativa de que vários daqueles motoristas ali estariam armados, ele não se sujeitaria a tentar um roubo no sinal, porque ele estaria sujeito a levar um tiro. Se o ladrão ele soubesse que pelo menos metade das casas que ele fosse tentar invadir tivesse uma arma, ele não se sujeitaria a isso, porque ele não quer morrer. O ladrão tem medo de morrer. Então, quando você tira essa certeza do ladrão, ao contrário, você passa para ele a certeza de que está todo mundo desarmado, ele se sente com muita vontade, é um seguro de vida, é quase que uma situação, uma proteção ao direito, entre aspas, do ladrão e do bandido, do homicida e do estuprador de cometer os crimes que ele quer. E essa política induz ao desvalor da vida e da família frente a outros bens jurídicos. Quais são os outros bens jurídicos? A suposta paz social, a suposta igualdade considerando o estipulado da marginalidade. O ladrão não pode ser ferido em seu trabalho. O ladrão ele tem que estar bem para continuar, ele tem que ser convencido nos argumentos a deixar de fazer aquilo, porque essa é a política que eles falam isso, né? Tanto que tem essas políticas de desencarceramento em massa, porque cadeia não resolve, punir não resolve, coitado, é uma vítima da sociedade. Mas isso tira o valor da vida do cidadão, tira o valor da vida da família do cidadão. Nós temos casos absurdos. Está um aqui, o marido da esposa da Ana Hickman, que um fã maluco invade o hotel onde eles estavam, invade armado, o cara tira a arma da mão do ladrão, do bandido, do assassino, mata esse sujeito e responde a processo. Isso é um absurdo, é o desvalor da vida dele próprio, da família dele, da esposa dele. Ele estava defendendo essas pessoas, ele próprio e a esposa. Então, colocar o bem jurídico, a vida do vagabundo, a vida do marginal, acima da vida da pessoa. Isso é um desvalor, isso não pode ser admitido. Eu quero terminar, para a gente concluir, voltar aqui minha imagem, já estou sem aparecer aí para vocês. Vou ler isso aqui para vocês. A possibilidade de acesso às armas tem muito mais a ver com liberdade do que com segurança. É mais liberdade, já falamos sobre isso lá atrás, do que segurança.
e por isso não podemos abrir mão desse direito que o globalismo tenta a todo custo, através de muito dinheiro, tentar tirar de nós. Não vamos abrir mão, vamos continuar lutando pelo direito do cidadão de bem de ter acesso às armas. E vou terminar com a frase do Benjamin Franklin: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade e nem segurança. Querido, você que abre mão da sua liberdade, e agora temos visto isso, momentos assim, causam arrepios de ver como as pessoas têm concordado em abrir mão da liberdade, em suposto bem comum. Aqueles que abrem mão da liberdade em favor de uma possível segurança não merecem nenhum dos dois, nem liberdade e nem segurança. Vai ficar sem os dois. Então, que esse estudo possa ter servido para abrir seus olhos com relação às mentiras, às falácias que se fala quanto à política desarmamentista. Ela é uma falácia completa, ela não presta, ela não serve, e que você possa lutar sempre pela sua liberdade. E querido, um abraço. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe você, a sua família, que seja tudo de bom, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família, mas que você não abra mão do direito de você também ser um instrumento de Deus para a guarda dos seus. Um abraço, fique com Deus.